Como eu fiz 730 posts sem perder um dia sequer, usando duas regras simples, isso mesmo. Eu fiz 730 posts postando todos os dias aí por mais de 2 anos, porque eu segui essas duas regras simples e esse vídeo eu quero contar para você quais são essas regras e eu preciso começar contando para você como eu descobri essas regras. Eu descobri essas regras numa experiência pessoal, não foi numa experiência profissional, de negócios, de marketing e tal, não sei o que. Foi numa experiência bastante pessoal, porque no fim de 2020 eu contratei um preparador físico, um treinador, um personal trainer online, seja lá como que você quer chamar. O ponto é que ele era pago para montar o meu treino e minha dieta de acordo com os meus objetivos, certo? Eu tinha lá o meu objetivo pessoal ali de emagrecimento na época e ele me montava uma dieta e ia regulando a dieta à medida que os resultados iam sendo alcançados. Da mesma forma, ele ia mudando os meus treinos no mesmo esquema, né? Então foi uma experiência de amor e ódio, como você deve imaginar, né? Foi muito bom porque eu tive resultado, mas foi muito ruim porque era sofrido, mas faz parte, né? A gente tem que fazer esses sacrifícios. O ponto foi que eu tive essa experiência transformadora, né? Física e mental. E aí eu quero compartilhar com você, justamente em cima dessa experiência, como que eu cheguei nessas duas regras que agora me ajuda a, vamos dizer assim, prosperar também no mundo dos negócios, prosperar no mundo do marketing, na criação de conteúdo e tudo mais. A primeira regra trata-se de evitar o segundo erro. Como assim? É muito comum a gente acreditar que na formação de um hábito é tudo ou nada, certo? Ou eu fico com a disciplina impecável, sem falhar nenhum dia ou sem falhar na frequência que eu estabeleci para aquele hábito, ou então já era. Se eu cometi um erro, se eu cometi um vacilo, já era. Isso pega principalmente, né, eu acho que todo mundo já teve uma experiência dessa com dieta, né? Você começa uma dieta e aí você tá sem comer doce, por exemplo. E aí você tá sem comer doce, tá sem comer doce, tá sem comer doce, até que você come doce um dia. E aquilo abre um precedente para você comer doce de novo na próxima refeição e na próxima, e aí quando você vê, foi tudo por água abaixo. Só que esse é um jeito, vamos dizer assim, burro de ver as coisas. Porque não é tudo ou nada, né? Como o James Clear, lá, o autor daquele livro famoso chamado Hábitos Atômicos, diz que o problema não está nesses vacilos pontuais. O problema está no segundo erro consecutivo. Não é? Porque falhar 2 vezes seguidas na execução de um hábito dá margem para se criar uma tendência de faltas que leva à desistência, certo? Então tudo que a gente tem que fazer quando a gente comete um vacilo, então trazendo para a produção de conteúdo, é se você falhou um dia ou falhou ali uma vez que você se dispôs a criar conteúdo e não criou, o que você tem que fazer é não falhar 2 vezes seguidas. Você evita a todo custo cometer esse vacilo. Por exemplo, se você se dispôs a produzir conteúdo todos os dias, como eu indico, inclusive, né? Fiz um vídeo recente, vou deixar o link aqui para você ver. Eu falo um pouco disso, né? Do horário que você escolhe produzir conteúdo. Então vamos dizer que você escolheu produzir conteúdo todos os dias. Só que chegou um dia e você não conseguiu produzir. A pior coisa que você pode fazer é, no dia seguinte, também não produzir. Então, na verdade, o melhor a se fazer é se esforçar ao máximo para que no segundo dia, no dia seguinte, após o erro, você não cometer o erro de novo. Porque senão você vai abrir esse precedente, né, de que, porra, falhei, aí eu tô falhando de novo, e aí você acaba gerando uma tendência ruim para a sua vida. Então, na minha experiência, sabe quantas vezes eu deixei de seguir minha dieta? Ou quantas vezes eu deixei de ir na academia quando eu tinha que ir? Eu também não sei, porque foram muitas vezes. Muitas vezes eu falhei na dieta, muitas vezes eu não fui na academia. Só que nesse tempo todo que eu estive com esse treinador, com esse preparador físico, eu sempre busquei retornar ao plano na refeição seguinte ou no dia seguinte, né? A depender se era dieta ou musculação ou treino. E isso fez com que eu fosse mais longe, que eu conseguisse resultado justamente por não deixar o segundo erro consecutivo acontecer. Então, você falhou, tudo bem, retome ao plano no próximo momento possível, na próxima oportunidade. Erros pontuais não prejudicam o sucesso no longo prazo, se você não deixá-los acontecer consecutivamente, certo? Porque
aí eles vão até deixar de ser erros pontuais, né? O Jerry Seinfeld, que é aquele comediante famoso, gosto bastante do processo criativo dele, das coisas que ele compartilha, né? Teve a célebre série chamada Seinfeld também. Ele diz, don't break the chain, né? O que ele quer dizer? Ele diz, cara, não perca o ritmo, né? Não deixe a corrente se quebrar, aqui numa tradução literal, que significa não pare de produzir, né? Não fique um dia sem produzir. Mas, se acontecer de você ficar um dia, corrija imediatamente, né? Ou melhor, esforce-se para que você, no segundo dia, produza, né? E o erro não comece a gerar essa tendência. Então, trazendo agora para como eu anunciei a abertura aqui desse vídeo, né? Que eu fiz 730 posts, eu não falhei nesses dias. Porque eu já estava treinando esse hábito de criar conteúdo antes. Então, eu não fiquei nenhum dia. Eu não deixei nenhum dia acontecer. E eu fiz isso também produzindo em massa, não é? Produzindo e sempre deixando gaveta, né? Então, assim, eu sempre tinha posts para serem publicados. E isso fez com que eu evitasse de ficar um dia sem produzir, né, daquilo que eu me dispus. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a minha experiência de ter enviado mais de 600 e-mails acho que eu não coloco o tempo, acho que mais nos últimos 2 anos aí, 2 anos e pouco, quais foram as lições que eu aprendi. Tem tudo a ver com isso daqui, só que as lições mais voltadas aí para o lado de marketing de conteúdo, né, de produção de conteúdo e tudo mais. Então, vou deixar o link também desse vídeo em algum lugar aqui para você assistir, certo? Segundo ponto, falei que eram 2 regras, né? A primeira regra, então, evite o segundo erro. A segunda regra é tenha alguém enchendo o seu saco, né? Eu não sei qual que é a melhor tradução para accountability partner, né? Mas esse parceiro de responsabilidade, esse parceiro com quem você divide a sua responsabilidade. Eu só sei que ajuda muito você ter seja lá qual for o seu objetivo. É ter uma pessoa que vai te encher o saco, vai te cobrar e não vai deixar você desistir. No meu caso, toda sexta-feira eu enviava o relatório para o meu preparador físico, ali para o meu treinador, para o meu coach, não é? Toda sexta-feira, esse era o combinado. Toda sexta-feira eu tinha que tirar fotos, não é? Mandar para ele e ainda relatar como que foram os meus treinos na semana e como que foi ali a minha adaptação ou a minha dieta, né? O cumprimento da dieta ao longo dos últimos dias que se passaram. Toda sexta-feira eu tinha que fazer esse negócio. E isso também ajudava eu não falhar nas outras coisas. Na dieta e na musculação, porque eu pensava, caramba, sexta-feira eu tenho que mandar um relatório pro coach. Sexta-feira eu vou ter que tirar foto e mandar para ele. Vou ter que subir na balança e mostrar meu peso. Não dá para mentir, entendeu? Não faz sentido eu mentir, porra. Eu paguei ele para ele me ajudar. Se eu ficar mentindo, eu tô mentindo para mim, né? Então, aquilo me dava uma pressão boa, né? Esse senso de responsabilidade. Eu não quero decepcionar esse cara, né? Ele tá me ajudando, ele tá aqui, né, me ajudando a evoluir e tudo mais. Então eu ficava com essa pressão que eu considero uma pressão boa. Uma pressão boa, especialmente para quem está entusiasmado, está comprometido em atingir um resultado. Então, se você tem como objetivo algo relacionado no marketing, algo relacionado com produção de conteúdo, seja lá o que for, cara, procure um parceiro para isso. Geralmente, um mentor costuma ajudar demais nesse processo, porque além de implicar em você um senso de responsabilidade, você ainda tem o olhar experiente do mentor te dando ali feedbacks para te mostrar onde que você pode adaptar, né, onde você pode melhorar as suas atividades, fazendo com que você cresça e tenha os resultados mais rápido e mais fácil. Né? Então, no meu caso, era esse preparador físico, né, que toda sexta eu mandava o relatório. Na minha comunidade, eu tenho buscado fazer isso. Né? Na minha comunidade conteúdo.org, eu tenho, de algum modo, buscado aplicar essa mesma ideia com os membros. Né? Então, a gente tem encontros individuais, eu faço encontros individuais com todos eles, pelo menos na data da gravação desse vídeo, eu ainda estou com essa oportunidade, essa colher de chá, né? Na comunidade, eu estou ali dando essa assistência e depois busco também manter um senso de accountability nele, né? Manter um senso ali de, caramba, existe uma continuidade do que a gente falou. E aí, como está indo? Né? Então, a partir disso, eu acredito que as pessoas que estão contando, né, por experiência eu digo, as pessoas que estão contando com esse parceiro de responsabilidade,
muitas vezes acabam evitando sair do plano, só para não ter que chegar um dia e relatar pro parceiro e falar, olha, fiz cagada, né? Então, esses vacilos cometidos que também contribuem, né, ali para a questão da constância e tudo mais. Então, esse olhar técnico de um profissional faz toda a diferença em qualquer área da vida, não é? Essas duas regras. Precisamente, trazendo aqui para o nosso contexto de produção de conteúdo, essas duas regras me fizeram perseverar, né? Ter alguém com quem contar, não vou te falar com quem era, né? Com quem que eu estava contando ali para ser o meu accountability partner e evitar o segundo erro. Esses dois pontos, com certeza, me ajudaram a fazer esses 730 posts, né, sem falhar um dia nesses últimos 2 anos. E assim, eu recomendo que você faça o mesmo. Aplique essa regra na sua vida, essas duas regras, evite o segundo erro a todo custo e tenha um mentor como seu parceiro de responsabilidade. Não tenho dúvida, isso vai mudar a sua vida.